A paz do Senhor Jesus. Deixa eu ajeitar aqui o vídeo. Mais uma vez estou aqui reunido com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo e a palavra para ensinar a você. Vamos dar continuidade do nosso assunto, preservando a identidade da igreja. O assunto em questão é relativismo. O que é relativismo? Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Mas vamos orar primeiro, falar com o Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a sua palavra vai ser ensinada, Senhor, neste momento. Peço a Ti sabedoria e entendimento. E que a inspiração do Espírito Santo venha estar neste local, neste lugar, no nosso coração, para que a Tua palavra venha ser, meu Deus, edificada na nossa vida, em nome de Jesus. Glórias a Deus por isso. Então, o que é relativismo? O texto base está em Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheçais qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Eu tenho essa revista aqui, consegue ver? É da Escola Bíblica Dominical, aonde eu congrego. E na lição 5 fala desse assunto, página 30 e 31. Então Paulo está dizendo aqui, Jesus também está dizendo hoje aqui, para não nos conformar com este mundo, com o sistema deste mundo. Tá? Não deixar que o sistema do mundo entre na nossa vida. Então o que é relativismo? O que é sistema deste mundo? O que é padrão deste mundo? É um sistema pecaminoso. É um padrão mundano pecaminoso, que rege a sociedade, tem regido o ser humano, sem Deus estar no negócio. Então o que é relativismo? É algo que rege o ser humano sem Deus. Relativismo vem lá do inferno. E por incrível que pareça, está conseguindo penetrar na vida de muitas pessoas. Está conseguindo. Dizendo que a verdade muda conforme o tempo, conforme a época, conforme os anos. Tá? E isso é mentira. Isso é relativismo. Dizendo que a Bíblia não é uma verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Qual a sua verdade? Qual a minha verdade? A minha verdade está aqui, ó, na palavra de Deus. E a sua verdade está onde? No que é baseada a sua verdade? Vamos ver um vídeo bastante interessante neste momento? Só um minutinho, que eu vou pôr o vídeo. O mundo de hoje é regido pelo relativismo moral. Chegamos na época da pós-modernidade. E a pós-modernidade, iniciada, segundo os estudiosos,
em 1989, com a queda do Muro de Berlim, está estribada no tripé pluralização, privatização e secularização. A ideia é a seguinte: o mundo é plural, há muitas ideias, há muitas ideologias, há muitas religiões, há muitos conceitos. Não existe um conceito e um valor e uma verdade absoluta. A verdade é plural. Desde Immanuel Kant, com o seu livro A Crítica da Razão Pura, é que o homem já deixou de pensar de forma absoluta. O relativismo moral é subproduto deste pensamento, desta cosmovisão. Desta maneira, nessa sociedade onde reina o relativismo, onde o relativismo é absoluto, a ideia é a seguinte: não existe o certo e o errado. O que é certo para você pode ser errado para mim. Portanto, também não tem verdade absoluta. O que é verdade para você pode não ser para mim. O mundo é plural. Cada um tem a sua própria verdade. O segundo aspecto, ou o segundo tripé da pós-modernidade, é a privatização. A ideia é a seguinte: eu tenho a minha própria verdade. A verdade não é objetiva, a verdade é subjetiva. É muito mais uma questão sentimental do que uma questão conceitual. Então, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Eu tenho a minha religião, você tem a sua. Eu tenho o meu time de futebol, você tem o seu. Cada um faz as suas escolhas e cada um tem as suas preferências e não tem ninguém melhor do que o outro, não tem ninguém mais certo do que o outro, porque o mundo, além de ser plural, também é privativo. O terceiro ponto da pós-modernidade é a secularização. A ideia é a seguinte: Deus, se existe, deve ser reduzido a um templo religioso. Mas ele não pode interferir na minha vida, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, no meu lazer, nos meus desejos. Eu sou o Senhor absoluto do meu coração. Eu rejo a minha própria história. Desta maneira, encontraram-se respostas mecanicistas para se explicar a vida, o universo, a história. E Deus foi empurrado para a lateral. É por isso que nós vivemos neste relativismo moral que governa a mente e o comportamento das pessoas. Nesse cenário, é importante afirmar que nós cristãos cremos em verdades absolutas. Nós cremos em valores absolutos. Nós cremos em princípios absolutos. É por isso que o cristianismo é uma contracultura, é remar contra a maré, é não se conformar com este século. Cremos que a palavra de Deus é a verdade. Cremos que Jesus é a verdade. Cremos que só Jesus Cristo é o Salvador. Cremos que só Jesus Cristo é o caminho de volta para Deus. Cremos que só Jesus Cristo é a porta do céu. Cremos que num mar de relativismo, o cristianismo é uma ilha de verdade absoluta. Viu aí que interessante? O fato é que ninguém vive um mundo de mentira o tempo todo.
até que seja chegado à verdade. Existem 3 coisas fundamentais que o ser humano precisa ter, que está baseado em Cristo. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Está relatado em João, Evangelho 14:6. A verdade de Cristo não depende de tempo, de anos para se cumprir. Nem tampouco depende de circunstância causada por modelo humano. Não depende disso, tá? Em 2 Pedro, anota aí, 2 Pedro 3, versículo 8 e 9 fala sobre isso. Infelizmente, muitas pessoas estão amando coisas que é abominável aos olhos de Deus, tentando relativizar, tentando mudar, trazer o sistema mundano para dentro das congregações, violando, modificando a sã doutrina. Procure perceber isso, que é a sua vida, é a sua salvação que está em jogo. Colocando a palavra de Deus em nível inferior, ficando mais favorável o destaque das teorias humanas. E isso é perigoso, muito perigoso. Anote aí, Salmos 89, do 31 ao 34, fala sobre isso. Vejamos alguns exemplos clássicos no Novo Testamento que fala de relativismo. Está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, 22 e 23. Vamos lá. Diz assim, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não curamos em teu nome? E o 23 fala o seguinte: vai acontecer isso. Então eu lhe direi claramente: nunca vos conheci. Afastam de mim vocês que praticam a maldade. Os padrões deste mundo é a própria maldade do inimigo. Tá? Então no versículo 22 dá a entender o quê? Que Cristo está falando para a igreja e não para o povo ímpio da época. E no versículo 23 é o justo juiz que está falando. Então como pode alguém falar em nome de Cristo, curar em nome de Cristo, e no final das contas ser negado pelo próprio Cristo? Como pode? Primeira verdade: Deus vela pelo seu nome, pela sua palavra, mesmo sendo professada por um pecador. Tá? Em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, fala que Deus vigia pelo seu nome e pela sua palavra. Por isso que se cumpre. Pode passar o céu, a terra e tudo, mas a palavra dele não passará. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, 33, também fala sobre isso. Segunda verdade: mesmo o milagre sendo professado por um pecador, se esse não se arrepender, não se consertar diante de Deus, o que vai acontecer com ele? Vai ser ignorado pelo próprio Deus. A pessoa pode dizer: Deus, em teu nome eu dirigi uma congregação, uma Assembleia Universal dos Santos, eu preguei, ganhei almas, aconselhei, ensinei, coloquei um copastor, auxiliar. Mas no grande dia, se os padrões do mundo estiver no coração dele, e ele ensinar para o povo, pode ter certeza, vai ser ignorado pelo próprio Deus. Ninguém gosta de ser ignorado por ninguém. Agora, ser ignorado pelo próprio Deus é tenebroso. Se eu e você não quer ser ignorado, né? Então vivamos como igreja do Senhor. Vivamos como igreja do Senhor, debaixo do temor dele, debaixo da sã doutrina dele. Não percamos, né, por nada, o quê?
Não deixe que o sistema deste mundo, o relativismo, não roube, não tire de nós, como igreja, o temor devido a Deus. Não deixe que o sistema deste mundo tire o temor devido a Deus. Só tem condições de preservar a igreja se nós não se amoldar aos padrões deste mundo. Amém? Então fica aqui o final desse estudo. Foi bastante longo, mas eu acredito que você aprendeu. Deixo aqui o meu abraço. Obrigado por ter ouvido a Deus e um beijo no seu coração, em nome de Jesus. Tá bom?